Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Olá, sejam todos bem-vindos nesse programa, que é um programa super bacana, né? Eu sou meio suspeito para poder falar. O Gessé fica olhando para mim e falou assim, isso é muito convencido, né? Mas a gente está começando aí o programa durante a semana, a gente está fazendo esse mês, né? Essa semana vai ser uma semana de encerramento. Nós teremos hoje aqui os aspectos psicológicos de violência contra a mulher. Vamos discutir também o sistema de compliance, que é muito importante a gente discutir esse assunto aqui hoje e sempre, né? Porque o mercado exige cada vez mais transparência, né, dos gestores, e a gente precisa também ter a concepção e a ideia de que transparência e administração, ela tem que andar sempre juntas, né? Vamos falar também um pouco da violência de fato contra as mulheres, a violência objetiva, né, com a doutora Amanda que está aqui, e a gente vai tratar desses assuntos todos. Depois a gente vai fazer aqui uma substituição, depois vai entrar a estudante aqui, Amanda Dias, para a gente poder falar da mulher e mercado de trabalho. Eu acho que todos esses assuntos permeiam esse mês, né, de comemoração ao Dia Internacional da Mulher e o Mês Internacional das Mulheres, né? A gente está vivendo momentos complicados na sociedade brasileira, mas a gente precisa discutir todos esses assuntos. Sejam todos muito bem-vindos nessa sala de bate-papo. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral ao vivo, pelo menos aqui de segunda a quinta-feira, e depois na sexta, sábado e domingo, as reprises dos programas da semana. Bom, sejam todos muito bem-vindas aqui, né? Raquel, seja bem-vinda. É um prazer te receber aqui para a gente tratar desses aspectos da violência contra a mulher, os aspectos psicológicos de violência contra a mulher. Eu acho que a gente precisa tocar o dedo nessa ferida, né? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Amanda, você já é de casa, né? Dispensa a apresentação? Muito obrigada, Betão. É um prazer estar aqui mais uma vez, principalmente falando sobre mulher, que eu acho que violência contra a mulher é um assunto que ele é sempre atual. Então é um prazer estar aqui, agradeço, é uma lisonja, agradeço o convite. Mariana, depois de ensaiar bastante, né, nós conseguimos casar essa pauta, né? Seja bem-vinda, e eu acho que além de tratar de todos esses assuntos que é relevante à mulher, nada melhor do que uma mulher também para poder falar de gestão, né, num mundo numa sociedade tão patriarcal, ainda muito machista. Seja bem-vinda aqui, né? Muito obrigada, Betão, está certo, mas o prazer é meu de estar aqui hoje. Tá, doutora Raquel, vamos começar esse bate-papo? Sim. O que nós podemos entender da violência contra a mulher dentro do aspecto psicológico? A gente pode buscar elementos na nossa origem como ser humano. A gente pode entender que a violência também ela é uma coisa que ela é até natural no homem, né? No homem de uma forma geral, mas isso em algumas pessoas deixou de ser reprimido em algum momento, ou isso volta, né? Isso volta como um recalque no futuro, e as pessoas acabam usando essa violência de forma tão truculenta, e também com as pessoas mais indefesas, nesse caso as mulheres, né? Bom, então como você até já falou, né, a violência psicológica, muitas vezes a gente fala da violência doméstica e a gente vê a violência física. Então a gente vê na mídia sempre falando da violência física, colocando lá a mulher exposta, né, machucada, é o que a gente vê. Só que a gente não percebe que tem uma violência que ela vem muito antes, que é a psicológica. E por que a gente não percebe essa violência psicológica, né? A gente vai identificar que existe uma violência só quando vem a violência física, porque as atitudes que são essa violência psicológica, ela é colocada como algo normal. E aí quando a gente entende que é tão difícil perceber que essa violência psicológica ela existe, e a gente não consegue ver que ela está ali no dia a dia, porque a gente vê como algo normal, a gente entende então que é normal o homem tratar a mulher assim. E aí por que é normal? Por que a gente depois de perceber, né, esse auê que agora está tendo do empoderamento feminino, que não é normal?
que na verdade a mulher ela não tá nesse lugar de ser objeto do homem, porque antes era isso, né? A mulher ela é objeto de desejo do homem, enquanto ele é o sujeito. Ou seja, a maior frase que a gente ouve, né, falando de violência contra a mulher é: se ela não é minha, ela não vai ser de ninguém. Isso é posse. E a gente só possui um objeto. A gente não possui um sujeito. Então, se a gente falar da violência, sim, a violência ela nasce com o ser humano. Os conflitos, eles estão ali. Mas a maneira que a gente lida com a violência já é uma construção social. Já não parte só de algo que está ligado ali com a psique. Então, é uma construção social. E a nossa sociedade, ela é patriarcal, em que o homem ele tem mais direito que a mulher, ele está ali acima, né, sendo reconhecido como um sujeito, e a mulher ela vem como um objeto dele. Por isso que ele faz, entre aspas, o que ele entende com ela, e ninguém mete a colher, porque é dele, é propriedade dele, né? Amanda, deixa eu te colocar nessa confusão aí. Tem aumentado muito de meses para cá, vamos dizer assim, já existia uma crescente da violência contra as mulheres, né? Porque o próprio sistema faz com que isso aconteça por causa da pressão social, né? Vai aumentando, então a violência ela vai aparecendo, né? Aquilo que está escondido acaba aparecendo. Mas tem aumentado principalmente essa violência mais aparente? Infelizmente, eu gostaria de trazer uma resposta negativa, mas os dados não mentem e a gente vê recorrente, né? Recorrente na mídia, recorrente nos jornais, esta questão da agressão e da violência contra a mulher. Embora tenhamos políticas, política legislativa que muito ampara a mulher, né? Nós já tivemos em outra oportunidade falando sobre a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, né? Entretanto, recorrentemente eu falo que temos um viés, que existe uma evolução legislativa e uma evolução à proteção da mulher, sim, né? Como, por exemplo, foi criado, instituído a Lei do Feminicídio, né? Que trouxe uma qualificadora para o artigo 121, que tem o condão de aumentar a pena daqueles que tentam contra a vida das mulheres. Isso é uma inovação, né? Da Lei 13.104 de 2005. Entretanto, nós percebemos recorrente esse ano, a gente teve um caso gravíssimo, né? Em fevereiro, de uma tentativa de feminicídio que veio à mídia, né? E eu gostaria até de colocar em paralelo uma inovação recentíssima que o Conselho Federal da OAB agora trouxe, que os advogados ou os bacharéis de direito que porventura agrediram alguma mulher, né, teve essa conduta de agressão, eles podem ter a OAB cassada, ou então nem ingressar, né, na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, eu estou trazendo esse exemplo dessa nova súmula do Conselho Federal para colocar justamente que, recorrentemente, vem tendo essas atualizações, sim. E eu vejo que essas atualizações, elas vão de encontro ao quê? Há muitos casos que vão vindo na mídia, né? Então, eu vejo que trazer, por exemplo, a Raquel, né, essa questão da psicologia, porque o buraco é mais embaixo com o dever da palavra, né? A questão é mais interna, né? É preciso entender qual é a origem disso dentro do ser humano mesmo, né? Qual que é a razão de onde vem essa violência, né? Tipo, ter essa mudança para que o direito, como uma ciência humana, venha acompanhando e dando a proteção devida às mulheres. Mariana, sistema de compliance, como é que nós podemos entender e qual é a importância? Bom, o compliance ele é algo que começou mesmo no mundo pelos Estados Unidos, tanto a palavra esse palavreado grande aí, que vem do verbo to comply, do inglês, que significa estar de acordo com as regras, né? Os Estados Unidos lá no século XX já vinha pensando em situações em que eram importantes de se colocar um órgão regulamentador, principalmente no âmbito da saúde e no âmbito das instituições financeiras. Mas é só lá em 1977 que eles criam a lei do FCPA, que é a lei dos Estados Unidos sobre questões de compliance, anticorrupção, com foco no lado transnacional, né?
E desde que isso aconteceu, logo depois da Guerra Fria, com a globalização explodindo, a ONU vem trazendo para todos os países a ideia de que tem que se combater a corrupção, tanto interna quanto externa, transnacional, seja ela qual for, principalmente aquelas que envolvem agentes públicos que são estrangeiros. E desde então o Brasil ele vem participando de diversos tipos de tratados internacionais, principalmente um que é da OCDE, em que foi pedido que todos os países que assinassem aquele tratado definissem legislações internas que combatessem a corrupção, tanto interna quanto a corrupção com agentes públicos estrangeiros. E o Brasil vem fazendo isso desde os anos 2000 para frente, que ele de fato começou a fazer modificações significativas na legislação, tanto que a gente teve aí, a partir dos anos 2000 a mudança da legislação no sentido, no Código Penal, com aumento de penas de crimes de corrupção ativa e passiva, dentre outras diversas coisas, modificações na lei com crimes relacionados à lavagem de dinheiro e por aí vai. Dentro desse meio tempo em que o Brasil ia engatinhando com essas questões de modificações de legislação com relação à corrupção, a gente teve o Reino Unido, que criou a Bribery Act, que é como se fosse a FCPA deles, né, lá, e que foi mais ou menos nos anos 2010 a 2011. E o Brasil só teve uma mudança significativa mesmo, em que ele virou e falou, ok, vou fazer uma modificação em que o Brasil mostre que está preocupado com esse tipo de crime, foi quando, em 2013, quando foi publicada a Lei Anticorrupção, que foi o que de fato trouxe a ideia do compliance aos olhos das empresas no Brasil atualmente. É difícil implementar isso, sobretudo em Minas Gerais? Olha... Está sendo um desafio, difícil não, está sendo um desafio, deixa eu consertar minha pergunta, né? Sim, um desafio com certeza. Mas não por ser difícil a implementação de um programa de compliance, até porque um programa de compliance ele é sempre subjetivo. Cada empresa vai ter uma necessidade diferenciada. Tem empresa que vai ter uma necessidade mais voltada a questões de corrupção, outra a questões de gestão de pessoas, outra questões trabalhistas e por aí vai. O que é o desafio de verdade no Brasil que eu venho assistindo nesse tempo em que, desde que a lei anticorrupção surgiu, é exatamente a conscientização do gestor da empresa de que, de fato, a gente precisa da implementação de programas de compliance. Esse, para mim, é o maior desafio, principalmente em Minas. Quando você vai a São Paulo, Rio de Janeiro, você já vê que as empresas estão muito preocupadas com isso, principalmente porque agora nós temos visto várias legislações voltadas à ideia de compliance, a necessidade de um programa de compliance, legislações municipais ou estaduais, e tem muitas empresas ainda que ainda não perceberam da importância desse tipo de programa de ser implementado dentro daquela instituição e da modificação positiva que aquilo vai gerar para a instituição. Isso ainda é o desafio. Doutora Raquel, deixa eu te perguntar uma coisa. A violência está ligada à origem do sujeito? A situação originária? A violência, nessa maneira que a gente está conversando, a violência doméstica, a violência psicológica, não. Isso está muito ligado ao sistema que a gente vive, ao que a gente aprendeu. Mas uma violência, o ato de eu buscar o instinto, digamos assim, sim. Né? Então, quando eu vou à luta, quando eu estou com fome, quando eu preciso... né, a gente pensar lá na pré-história, existia a violência nesse contexto, em luta pelo meu alimento ou pela minha vida, mas essa ideia que no caso parte da desigualdade, ela já é uma construção da nossa sociedade patriarcal que coloca o homem como o sujeito, né, como mais importante, que tem uma voz mais importante a ser ouvida do que a mulher. Então, realmente essa desigualdade, que isso faz parte da construção social. Então, respondendo a sua pergunta, a violência, pensando enquanto instinto, enquanto necessidade, ela existe, mas isso foi moldando pela nossa sociedade, né? A gente foi crescendo e entendendo o que é ser um homem e o que é ser uma mulher. E aí a gente foi entendendo que ser homem é algo muito maior do que ser mulher, e é exatamente isso que a gente está tentando mudar hoje, equilibrar. Doutora Amanda, antes de a gente ir para o intervalo, é um desafio muito grande acabar com essa violência?
É um desafio muito grande, né? E pegando um gancho do que a Raquel trouxe, esse desafio, ele se inicia dentro de cada um, principalmente da consciência, né? Essa consciência de que, embora a Constituição, né, da República de 88, ela é uma Constituição igualitária, democrática, né? Que dispõe que os homens e as mulheres, eles são iguais perante a lei. Sim, perante a lei somos iguais, entretanto, nós temos que buscar com que esta igualdade ela seja de fato colocada em prática, né? Essa consciência do homem em relação à figura da mulher, né? Em relação a trazer a mulher para o seu lado, né? Como realmente de forma igualitária. Então essa consciência que parte de nós, né, seres humanos, de cada um. E quando eu falo parte de cada um, não estou colocando só em relação aos homens, mas a sociedade como um todo, inclusive as próprias mulheres. Porque existem também mulheres que às vezes elas têm entregue tanto essa questão da desigualdade que ela não consegue nem se colocar no lugar que ela deve estar, que é em pé de igualdade, né? A sociedade como um todo, as músicas, então isso o tempo inteiro isso está entranhado, né, na sociedade e deve haver sim uma mudança, né? Uma mudança interna, uma mudança de comportamento, para que haja a mudança legislativa, a mudança de comportamento social como um todo. Muito bem, deixa eu fazer um intervalinho, tomar uma água, daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. A gente atende as crianças de 1, 2 e 3 anos e a gente faz o trabalho todo da educação infantil. É em tempo integral para dar mais tranquilidade aos pais. Tem o café da manhã, a fruta na metade da manhã, o almoço, que é o arroz, o feijão, a carne, o legume, a salada. Depois tem outra fruta no princípio da tarde, o lanche, que aí é um suco com pão ou um bolo, e a janta. Embora a escola seja muito jovem ainda, mas eu tenho observado que os pais estão tranquilos ao deixar seu filho aqui. É muito satisfatório ver no rostinho de cada criança comendo, estudando, brincando. Satisfação minha de saber que tem onde deixar os meus filhos e eles estão recebendo educação de qualidade, uma boa alimentação. Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Bom, de volta com Cultura Geral. Mariana, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você enxerga o lugar da mulher hoje na sociedade brasileira? Quando você fala de sistema de gestão, quando você fala de todo esse comportamento mais voltado para o homem, como é que você enxerga a mulher dentro desse mercado? O mercado, eu acho que ele ainda é bem masculino, principalmente no meio do jurídico, né, que é onde eu mais convivo. Porém, a gente vê que tem uma modificação muito grande acontecendo, tem muita mulher aparecendo no mercado jurídico, no mercado de gestão. Toda vez que a gente procura uma parceria com alguém para fazer um projeto de compliance para alguma empresa, a gente vê muito mais mulheres na frente dos papéis do que homens atualmente. Ainda é difícil você ver uma mulher em algum topo de coordenação, de gestão, mas se você for entrar no escritório de advocacia, por exemplo, a maioria ali, te digo que 80% provavelmente daquele corporativo é mulher. Então, eu acho que a dificuldade da mulher agora não é mais estar no mercado de trabalho, mas é ter o seu reconhecimento como uma profissional que está naquele mercado, ganhando igual ao homem que faz o mesmo trabalho que ela e também ser vista como alguém competente para subir, ser gestora, ser coordenadora e por aí vai. Eu acho que
esse é o ponto em que a mulher está e a dificuldade que ela ainda tem. Você acha que a frieza é um fator determinante, que a mulher ela, talvez seja um pouco mais emocional, ela é mais emotiva, isso é um fator determinante? Talvez seja. Eu acho que depende do local em que ela vai trabalhar. Eu acho que as mulheres serem emotivas também, mais emotivas, né, que o homem, talvez isso seja também algo bom, algo que faz com que as mulheres sejam mais colocadas no mercado. Inclusive com questões de corrupção, já existem estudos que mostram que as mulheres são mais confiáveis e menos tendenciosas a cederem a corrupções do que homens. Então tem muita gente já buscando colocar mais mulheres dentro de suas empresas por ela passar uma confiabilidade maior do que a do homem. Então, acho que o emotivo pode ser bom, depende do lugar em que ela vai trabalhar, né? Ô Amanda, seja bem-vinda. Obrigada. Prazer te receber aqui. É um prazer estar aqui. Amanda por Amanda foi a substituição. Isso foi combinado com o João não, viu, gente? Amanda, você como estudante de Direito, como é que você vê o papel da mulher não só no mercado de trabalho, mas também nessa conquista nova, né? Você pega as universidades hoje, como a Mariana estava falando, o grande número de mulheres, assim, acho que até a maioria, quando você pega com o banner assim, de cartazes, os banners de formação, assim, 70% são mulheres. Como é que você enxerga tudo e como é que você se enxerga dentro desse meio? Bom, eu acredito que o capitalismo impulsionou a mulher tanto para o mercado de trabalho quanto para as escolas, para a busca do conhecimento. E acreditava-se que a mulher teria o mesmo espaço que o homem, tanto no mercado quanto nas faculdades. Só que a discriminação contra a mulher é algo que já está inserido na nossa sociedade. Então essa discriminação não seria diferente. E a mulher, ela hoje, vê-se que ela tem menos espaço do que o homem em diversas áreas, como a Mariana falou, poucas mulheres são líderes, por isso mesmo, porque é muita discriminação que ainda está na sociedade e a gente não conseguiu fazer com que a mulher tenha os mesmos direitos do que os homens, que está no papel, mas não está na vida real. Então eu vejo que tem muita mulher que está estudando, que tenta trabalhar, mas ainda é complicado, porque a mulher tem filho, tem fatores impeditivos que não são tão compreendidos pelo mercado. Muito empresário prefere contratar um homem, porque o homem não vai ter licença maternidade, e também na faculdade a mesma coisa, é mais difícil para a mulher, para ela manter a casa, cuidar do filho, estudar. Doutora Raquel, onde entra o processo de alteridade aí, né, nessa violência, não só a violência contra a mulher de fato, onde entra o processo de alteridade aqui? Então, é importante, eu até queria trazer o quanto que, se a gente pensa a violência doméstica, como a gente reflete sobre isso, se a gente olha para essa situação, a gente está, na verdade, falando de uma violência geral, né? Porque é ali que muita coisa acontece. Então, no momento em que a gente consegue olhar para esse agressor, para essa vítima, e olhar para aquelas crianças que possivelmente vão viver aquela tensão naquele ambiente, vão crescer com aquela tensão naquele ambiente. A gente está, do micro para o macro, né? De uma criança que vai crescer ali, que não vai entender, que vai se tornar uma criança agressiva, um jovem, um homem que vai agredir, uma mulher que vai entender que o lugar dela é de submissão, que vai repetir um padrão, e a gente vai repetindo esses padrões na vida, né? Então, e isso é muito, que até a Amanda, na primeira parte, né, a outra Amanda, tinha trago, que é de dentro para fora, de fora para dentro, né? É esse cuidado, essa rede de apoio, que é muito importante acontecer. Porque o processo da violência doméstica, da violência contra a mulher, ele é um ciclo fechado. Isso é uma coisa muito importante de trazer, assim, que ele é um ciclo em que começa
né? Nenhum homem chega já batendo na cara da mulher para ele... Ninguém tropeça numa montanha, né? Jamais. Tem um processo. Então, o começo é o desgaste. É tipo, sua roupa tá curta, tira o batom vermelho, gostaria que você não saísse com as suas amigas, saia só comigo. E aí, aqui já é uma violência psicológica, desde o começo, nesse primeiro momento. E aqui é onde o homem, ele vai tentar diminuir a autoestima da mulher, porque só quando ela tá fragilizada, psicologicamente, emocionalmente, é que ela vai suportar a agressão física. E aí, nesse momento, é quando ela perde o vínculo com as pessoas ao redor dela, é quando ela se sente, né, tem uma autoestima baixa, ela não tem força. Aí vem o segundo momento do ciclo, que é a agressão. Aí ela denuncia, ela quer sair, aí vem o terceiro ciclo, que é a lua de mel, que é ele prometendo que ele vai parar com aquilo ali. E aí, para ela voltar, né, ela ficar nessa lua de mel e acreditar na mudança, ela vai buscar recursos externos, que seria ele bebeu muito, ele estava drogado, ele estava estressado com o trabalho, para ela conseguir ficar ali. Né? Então isso é importante, porque nessa sociedade que a gente vive, às vezes a própria mulher não percebe que ela está vivendo isso até ela apanhar. Né? Então existem mulheres que relatam, eu precisei de apanhar para perceber que eu estava vivendo aquilo ali. Então entender isso e trazer essa rede de apoio, buscar essa rede de apoio desde o primeiro momento desse ciclo, ele é fundamental para a mulher conseguir trazer um empoderamento feminino, elevar sua autoestima e entender que ela pode sair desse ciclo, né? Mariana, a gente vai para essa última rodada agora. Eu queria te perguntar como é que você viu o processo de violência contra a mulher. Nossa, o processo de violência contra a mulher no Brasil, eu acredito que ele só vem crescendo. E a gente vê, assim, que o Brasil vem tentando driblar esse índice de violência, criando legislações. Já tínhamos a Maria da Penha há alguns anos, e agora viemos com a questão do feminicídio dentro da legislação. E desde que o feminicídio entrou na legislação brasileira, eu só tenho visto o aumento da violência. Talvez porque as pessoas estão tendo mais coragem de falar. Não tenho dados suficientes, igual a doutora Amanda tem. Porém, eu acredito que a violência está demais. A violência até mesmo em redes sociais, a gente vê comentários, formas de falar. A violência ela não precisa ser nem física, mas a forma de tratar a mulher ainda é uma coisa muito difícil no Brasil. Isso está muito enraizado socialmente. Acho que o trabalho ele é longo e tem que ser tratado pela raiz. Se você não mudar a forma cultural de se tratar a mulher no Brasil, até mesmo com músicas aqui no Brasil, a gente vai continuar vivendo e vendo esses tipos de casos que todo dia tem um novo. Amanda, para a gente encerrar, dá medo? Às vezes sim, andar na rua, porque nós mulheres às vezes somos vistas como objetos, tanto em letras de músicas, por exemplo, funk, como homens que não respeitam. Então, eu não me sinto segura para andar na rua depois de um certo horário, para estar com algum tipo de roupa que eu me sinta feliz, porque realmente, hoje em dia, as mulheres não conseguiram atingir o respeito que elas merecem e têm direito, né? Porque nós devemos ser respeitadas. Muito bem, gente, chegamos ao final do Cultura Geral, foi um prazer. Hoje o programa foi meio corrido, né? Tô igual a Ayrton Senna aqui, fazendo uma corrida aqui, uma maratona, né? Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Amanhã é reprise, mas na terça-feira nós teremos aqui Mulheres com Deficiência, tá certo? Síndrome de Down. Um grande abraço e até quarta-feira ao vivo, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental.